De volta com o nosso Você Bonita e antes, então, das informações a respeito de esclerose múltipla, a gente preparou um VT de abertura. Olha lá. Com o objetivo de conscientização, o mês de agosto é dedicado a campanhas que esclareçam dúvidas a respeito da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o cérebro, os nervos e a medula espinhal, provocando danos permanentes e dificultando a comunicação do cérebro com o corpo. Apresenta maior incidência em adultos jovens, principalmente mulheres com idades entre 20 e 40 anos. Estima-se que aproximadamente 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo tenham esclerose múltipla. No Brasil, a estimativa é de 35 mil pacientes com a doença. Apesar de não ter cura, a doença não é fatal e possui tratamentos promissores que são de extrema importância, principalmente se aplicados precocemente. Tá aí. Apresentei a vocês antes do intervalo, apresentando novamente o neurologista, Dr. Matheus Boaventura. Bem-vindo, doutor. Vamos lá, vamos falar a respeito aí desse diagnóstico. Eu queria até iniciar, então, a nossa entrevista, depois da gente ter ouvido aí algumas dessas informações, pensando no seguinte. É uma doença que pode acometer, na sua grande maioria, mulheres jovens, né? É mais comum em mulheres e numa faixa etária mais jovem. Perfeito. Quais são essas queixas iniciais que vão sugerir para um médico fazer uma investigação, né, para chegar num diagnóstico de esclerose múltipla? Porque, já a gente vai apresentar aqui, pode afetar uma série de coisas no organismo, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Carol, pelo convite, a toda a equipe do programa. Então, identificar os sintomas é a partir disso que a gente vai poder fazer um diagnóstico precoce. Então, a gente tem que reconhecer o que é que o paciente pode sentir para suspeitar de uma esclerose múltipla. Tá. Então, como o próprio vídeo descreveu, a gente tem a possibilidade de lesões em todo o sistema nervoso central. Todo o cérebro, toda a medula espinhal e, além disso, o nervo óptico. Então, esses sintomas, eles vão ser sintomas neurológicos em qualquer função. Eu vou aqui citar 5 principais, que são os mais típicos e os mais frequentes. Sintoma da visão, principalmente com visão embaçada e dor ao movimentar os olhos. Isso acontece principalmente de maneira unilateral em só um olho, que é o que a gente tem a neurite óptica. Esse é bem clássico. Uma visão dupla, ou seja, ao invés de enxergar uma imagem, eu estou enxergando falsamente 2 imagens, que é o que a gente chama de diplopia. Sintomas de sensibilidade, esse seria o terceiro grupo, que são as dormências, formigamentos, que persistem mais de 24 horas. Não é a mesma coisa de dormir em cima de um braço ou cruzar em cima de uma perna. O quarto grupo seria o de mobilidade, que seria a força muscular, uma perna pesada mais fraca, uma dificuldade para carregar algum objeto, então a fraqueza. E o quinto grupo estaria entre coordenação e equilíbrio. Então, uma queda por um descuido, um desequilíbrio ao andar, não conseguir andar em linha reta, uma descoordenação a pegar uma xícara. Então, todos esses grupos de sintomas neurológicos, principalmente em pacientes jovens, que duram mais de 24 horas, devem levantar a suspeita. Existem outros, como fadiga, dor, dificuldade de memória e concentração, que também são muito importantes em paralelo com esses 5 grupos de sintomas. É uma doença autoimune. Uma doença autoimune. Nosso sistema imune, o mesmo que deveria nos defender de vírus, bactérias, ele se confunde e ele começa a atacar o nosso próprio sistema nervoso central. E dentro do sistema nervoso central existe um alvo que ele é chamado bainha de mielina, que é um material adiposo, uma gordura microscópica que reveste o neurônio, né? Chamado axônio, que seria o cabo elétrico, se a gente fizer uma comparação. Na imagem dá para ter uma ideia? Perfeitamente. Aqui na imagem a gente vê ali o núcleo de uma célula, lembrando que o neurônio ela é uma unidade, uma célula, e ele tem prolongamentos, por onde se comunicam as mensagens elétricas. A partir disso a gente pode pensar, raciocinar, mover. E a partir dessa próxima ilustração, a gente vê que aqui no sistema nervoso central, dentro a gente tem essas mensagens elétricas passando entre os neurônios e a gente tendo as nossas funções normais. No centro deste fio, a gente tem o axônio, que é o cabo elétrico. Ele permite a passagem da mensagem elétrica. E a capa é essa bainha de mielina, que é esse material adiposo microscópico. E aqui
logo a seguir a gente tem o nosso sistema imunológico, nossas células de defesa. Agora com a Covid a gente acaba conhecendo mais as células T, células B, que estão viajando no sangue e por algum motivo elas invadem a barreira entre o sangue e o cérebro, que é essa barreira hematoencefálica, e dentro do sistema nervoso central ele encontra aqueles neurônios. E ele propicia uma sequência de reações inflamatórias, todas essas células de defesa que deveriam nos defender, e indiretamente ou diretamente elas atacam essa bainha de mielina. E esse processo se chama desmielinização. Então é uma doença que a gente chama desmielinizante. A mensagem elétrica ela não passa corretamente e a gente passa a ter uma visão embaçada, uma visão dupla, uma fraqueza. Pode surgir um surto de uma doença, que é o que a gente chama, que é a forma que começa em 85% das pessoas, ou pode surgir lentamente progredindo. Entendi. Eu ia te perguntar a respeito disso, se é uma coisa brusca, enfim, que de repente vem uma crise, ou se ela pode ir acontecendo lentamente. Vai depender aí de cada indivíduo. 85% dos pacientes é a forma mais típica, é na forma de surtos. O paciente tem uma perda de visão, ou uma perda de força, um formigamento, dura dias e some. Ou só fica uma sequela mínima, é uma recuperação mínima. 10 a 15% ele começa a progredir sem recuperar, aos poucos, que é a forma que a gente chama primariamente progressiva. E doutor, pensando como uma doença autoimune, existem os gatilhos, né? Podem ter gatilhos que vão fazer com que o corpo, então, manifeste essa questão de não entender se é vírus ou bactéria e acabar atacando o nosso corpo. Nesse caso da esclerose múltipla, esses gatilhos são conhecidos, dá para dizer? Então, nós não temos uma causa única conhecida da esclerose múltipla. A gente chama ela de uma doença multifatorial. O que quer dizer isso? O paciente tem uma predisposição genética, isso não significa que seja hereditária, passar a doença de pai para filho, mas o indivíduo ele tem um material genético que propicia a desenvolver a doença. Quando ele interage com esses gatilhos, esses fatores ambientais, ele pode desenvolver. E quais são esses gatilhos? Existe a vitamina D baixa no sangue, existe a obesidade na infância e adolescência, que duplica, até triplica a chance de esclerose múltipla. Existe a infecção por alguns vírus, o mais conhecido é o vírus da mononucleose, que chama Epstein-Barr, o famoso da doença do beijo, que dá aqueles gânglios inchados. E também o tabagismo, o ato de fumar, ele aumenta o risco de um surto evoluir para uma esclerose múltipla, que a gente chama converter, ou até de evoluir para as formas mais graves. Puxa, que interessante. E são gatilhos assim que, claro, né, a gente também não tendo a questão hereditária envolvida, a gente não tem nem ideia se isso pode acontecer. Agora, dá para dizer por que é mais comum em mulheres? A gente não sabe, existem várias teorias. Existe uma modulação de receptores hormonais em orquestra com o nosso sistema imunológico. Isso de uma forma muito simplista. E essa modulação, ela é mais para o polo que a gente chama pró-inflamatório autoimune na esclerose múltipla do que nos homens. Agora, quando a gente vai ver a evolução nos homens, ela é um pouco de pior prognóstico quando ela surge nos homens. Entendi. É mais raro, mas ela tem... Perfeitamente. É pior, mais agressiva. Perfeitamente. Vamos colocar na tela, então, essa imagem que a gente comentou no início, então, da entrevista. O doutor contou um pouco das queixas e aí a gente consegue enxergar, né, todos os pontos, então, que pode ter um prejuízo e até levar a essa investigação para descobrir se de fato é uma esclerose múltipla. Então, visão, bexiga e intestino, disfunção sexual, funções sensoriais, cognitiva e mental, fala e deglutinação e mobilidade. Vamos colocar já a perguntinha do público, doutor? Sim, com certeza. Vamos ver quem escreveu para a gente, vamos falar, claro, também do tratamento, né, como então... esse paciente vai viver controlando a doença com qualidade de vida, que eu acho que é extremamente importante a gente saber. Vai entrar a perguntinha, olha lá. Obrigada, Pablo, um beijo para você. Terapias alternativas, elas são recomendações para a esclerose múltipla? Pois bem. É uma pergunta interessante, né? Qualquer situação de saúde, a gente busca tanto as terapias, os pacientes em geral, buscam terapias aprovadas e terapias que não têm ainda uma demonstração de eficácia com estudos científicos. Na esclerose múltipla é muito importante que após a identificação dos sintomas
e a realização do diagnóstico, que é basicamente ressonância, o exame de líquor e exames laboratoriais para descartar outras causas, que se introduz um tratamento precoce com imunossupressores ou imunomoduladores aprovados para frear a doença. E isso só pode ser feito de maneira mais protetora nos primeiros anos da doença. Entendi. As terapias alternativas, elas existem, mas a gente recomenda muito cuidado, porque alguns pacientes acabam deixando as terapias que realmente protegem os pacientes para buscarem outras terapias alternativas. O que a gente tem hoje de aprovado são terapias para os sintomas, para as consequências. Entendi. Então, por exemplo, o canabidiol, ele é uma terapia aprovada para dor crônica e espasticidade, que é o músculo duro na esclerose múltipla. A vitamina D, a gente faz uma reposição em doses levemente supravisiológicas, mas não recomendamos mega doses de vitamina D, que alguns pacientes buscam. Então tem que se fazer essa diferenciação. A atividade física, a gente recomenda para 100% dos pacientes, é importantíssima. Então, pode melhorar essa questão até da liberação, enfim, do com comando certeza, neurológico? Com certeza. A atividade física, ela funciona como um polo anti-inflamatório. Da mesma maneira que o cigarro vai funcionar como um polo inflamatório, a atividade física vai funcionar como um polo anti-inflamatório. Puxa, que legal, doutor. Boas notícias, então. Tem muita coisa que pode ser feita, né? Com certeza. Mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Joyce. Beijo pra você. A vitamina B12 baixa tem relação com a esclerose múltipla? A resposta é não, não tem relação com a esclerose múltipla, mas é importante falar que a hipovitaminose D, ou seja, a baixa de vitamina B12 no sangue, ela pode acarretar sintomas neurológicos, tanto do nervo periférico, né, na periferia, quanto do sistema nervoso central. E ela, inclusive, é um dos diagnósticos diferenciais para se descartar em relação à esclerose. Doutora, assim, vocês consideram comum ou até incomum as pessoas, então, com o diagnóstico de esclerose múltipla terem outras doenças autoimunes associadas? Isso acontece? Na esclerose múltipla existe, sim, uma frequência relativamente mais alta de algumas doenças autoimunes. Não é tão mais alta como outras doenças autoimunes que a gente tem. Por exemplo, existe uma doença que ela é considerada prima da esclerose múltipla, que se chama neuromielite óptica. Essa se acompanha de várias doenças autoimunes em paralelo, como lúpus, Sjögren. Na esclerose múltipla a gente vê menos, e quando a gente vê mais o hipotiroidismo. O hipotiroidismo pode estar... Que é a tireoidite de Hashimoto, que a gente chama. E aí ela pode vir antes desses sintomas? Tanto antes como durante ou depois. Puxa vida, que interessante. Então, pacientes até que encontraram algum problema na tireoide, é recomendado fazer uma investigação para ter, enfim, para ficar mais tranquilo ou não? Isso não é uma prática? Não seria uma prática. Seria mais em pacientes já diagnosticados com doenças neurológicas, a gente acaba investigando o perfil tiroidiano em paralelo naquele acompanhamento. Doutor, para a gente encerrar, e a questão da gravidez, da gestação das mulheres, então, que tem o diagnóstico da esclerose múltipla? Sim. Então, como você mesmo disse, a esclerose múltipla é uma doença mais prevalente em mulheres jovens, em idade fértil, com vários desejos pessoais, desejos profissionais, e a gente tem que adequar o tratamento à realidade daquela mulher e respeitar o desejo individual. É possível, sim, engravidar. A fertilidade ela não é afetada pela esclerose múltipla. Desde a primeira consulta, eu recomendo conversar sobre esse planejamento e realizar um planejamento gestacional com ressonâncias programadas, qual o melhor tratamento antes ou durante, junto com o seu neurologista. Porque muitos medicamentos podem ser utilizados durante a gestação. Alguns são compatíveis durante e alguns são compatíveis porque eles só são usados antes e duram muito tempo depois. Então, uma gestação programada. Exato. Aí tá talvez a diferença, uma programação, né? Um olhar mais atento e bem certinho para realizar o sonho aí das famílias. E dá para viver muito bem. Dá, sim. Né, dá para ter qualidade de vida com a esclerose múltipla. Inclusive, a gestação durante o período é um período que a paciente está mais protegida da esclerose múltipla. Como ela tem aquele bebê, aquele órgão estranho, o sistema imune acalma e ela tem menos surtos durante a gestação. Os estudos falam isso, mas a gente tem hoje possibilidade de diagnóstico precoce, mais terapias, a gente consegue oferecer a qualidade de vida para esses pacientes e diminuir esse estigma social que a gente tem em cima desses pacientes. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês. Boas notícias, animadoras e
Eu acho interessante até a gente ter tocado nesse assunto, porque eu sempre vou lembrar dessa minha amiga que vive muito bem, é linda, enfim, inteligentíssima, e que dá para ter muito sucesso mesmo, né? As pessoas de fato precisam buscar ajuda, fazerem um check-up, né? Conversarem com o médico, e que fique aí como um alerta então desse mês de agosto, né? Para que todo mundo tenha em mente sim que o quanto antes, né? Precocemente diagnosticado, vida normal. Eu vou deixar aqui o contato do doutor, @doutor Mateus Boaventura, lá no Instagram, @doutor abreviado Mateus, não é com TH, tá? É sem o H, Mateus Boaventura, tudo junto, você já encontra um trabalho dele. Obrigada, doutor, adorei. Boas notícias. Aqui a gente trabalha com otimismo, né? Até a próxima.